Começar nossa conversa com ele, que está chegando aqui na nossa programação, economista, comentarista, Vandique Silveira. Vandique, bom dia, boa semana, seja bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, Débora, Felipe e a todos, um prazer estar aqui de novo. Vandique, queria entender, né, os dados aí de China, vamos repercutir um pouco mais, olhando principalmente para este PIB, né, divulgado, quais os efeitos que isso, né, pode acabar gerando ou trazendo na sua visão? Bom, Paula, não tem nenhuma surpresa e eu venho avisando isso desde o começo do ano. Eu acho que quem acreditou que a China seria uma panaceia errou a aposta, tá certo? E errou a aposta porque os fundamentos da China são muito ruins, principalmente do lado do consumo. A repercussão desse PIB chinês, que veio menor do que a expectativa, 0,8, a expectativa era um pouco mais, gera dois problemas muito importantes. Primeiro, que é a queda de um país que assimila grande parte das commodities, inclusive petróleo, né, e materiais para construção, que impactam também o Brasil do ponto de vista de minério de ferro. Não é à toa que a Vale tem sido descontada em função da sua relação muito íntima com a China. Obviamente, petróleo, tanto Brent como West Texas, estão sofrendo as consequências disso, o que, de um lado, é muito bom para a economia mundial, porque arrefece os processos inflacionários e faz com que exista uma menor necessidade de aumentos mais contundentes de taxa de juros na Europa, nos Estados Unidos, e talvez até uma paralisação dos aumentos do aperto monetário, e a gente já começa a poder vislumbrar até um corte de juros nos Estados Unidos mais para o final do ano ou no começo do ano que vem. Certo? Então, isso é muito importante. Quer dizer, não existe algo que é mal na sua totalidade. O que vai ser necessário é o decoupling que a gente está falando. O mundo passou a depender demasiadamente de um país. E não é só o Brasil, mas o Brasil tem quase um terço do seu comércio internacional com a China. Isso impacta, de fato, demanda pelos produtos agrícolas e produtos minerais do Brasil. Isso vai gerar impactos, principalmente na arrecadação, que aí eu trago de volta para a nossa situação do arcabouço fiscal, que foi desenhado pensando em receitas extraordinárias, que não vão se manifestar. E isso impacta de uma maneira muito negativa a perspectiva do que vai acontecer com o equilíbrio fiscal das contas públicas, né? De onde virão essas receitas que não são mais extraordinárias, elas virão da onde? Serão novos impostos, será aumento de carga tributária? Então, isso suscita uma variedade de perguntas que nós nos devemos fazer. Obviamente que para o mundo não é uma boa notícia o arrefecimento econômico da China, mas, pelo outro lado, também pode ser uma boa notícia em função desse afrouxo no processo inflacionário, principalmente de alimentos, né, as commodities agrícolas e do petróleo. Vandique, num ponto importante, né, há uma grande, principalmente expectativa, principalmente acho que a gente viu nos últimos dados já, de que Pequim pudesse aí fornecer mais estímulos para fomentar a sua economia. Recentemente, né, a gente estava até comentando aqui o tamanho da dívida, não só interna, mas externa da China, né, a gente até falou ali na possibilidade, né, de alguns casos internos já começam a ter até um calote, uma preocupação de um efeito dominó. Pegando esse gancho, né, há espaço aí para a China fazer novos, emitir mais, né, dívida ali, a fazer mais estímulos, você acredita que seriam suficientes para retomar realmente a economia chinesa? Paula, o governo chinês, Pequim, tem agido de maneira muito agressiva para tentar levantar a economia chinesa. O problema da economia chinesa está na identidade macroeconômica do PIB, no C de consumo de famílias. As famílias chinesas não consomem. Apesar da facilidade de obtenção de crédito, fazer uma série de atividades comerciais, a gente nota que existe um aumento, inclusive, dos savings, né, que seriam as poupanças das famílias. Ao invés de fazerem processos de consumo, bens duráveis, como automóveis, etc., as famílias chinesas têm optado, elas têm pouca, vamos dizer assim, confiança que a economia vai crescer de maneira pujante. Eu acho que já existe o entendimento que não existe mais espaço para construir mais uma ponte, mais uma ferrovia, mais uma rodovia, mais uma casa, mais um complexo de apartamentos. Eles já entenderam isso.
E o que está acontecendo é que, ao invés de irem às compras, essas pessoas estão colocando seus dinheiros nas contas de savings, né? Nas contas de poupança, uma vez que o mercado financeiro na China é pouco líquido, é totalmente dominado pela presença do Estado. Então, a magia da economia de mercado não acontece. Então, a preferência é botar esse dinheiro num estacionamento remunerado, que são as contas de poupanças, os savings accounts. Vandic, vi um dado também importante que saiu da China, vendas no varejo, né? E acaba traduzindo um pouco de toda essa sensação de desaceleração econômica no país asiático. Eu estava dando uma olhada que materiais de construção, número de venda caiu 6,8%. Isso acaba reforçando aquela percepção de que a situação do setor imobiliário segue difícil lá na China. E como sustenta praticamente o país, essa situação do setor imobiliário pode trazer uma sensação de um aprofundamento desse clima ruim no setor também, né? Sem sombra de dúvida, Felipe. O que a gente tem é um PIB que é quase 1/3 focado em construção civil, principalmente imóveis. Uma vez que esse boom, essa bolha chega ao fim, duas coisas podem acontecer. Uma explosão, uma queda violenta do preço dos imóveis. Cerca de 70% dos savings, da poupança das famílias na China, são em imóveis. Quer dizer, isso criaria um efeito de perda de renda, perda de poder de consumo, que seria muito negativo para a China. Por isso que o governo chinês tem feito de tudo para evitar a explosão dessa bolha. De fato, existe uma bolha especulativa, porque não existem alternativas líquidas e mais certas de valorizar o capital das famílias do que imóveis, uma vez que, eu vou repetir, o mercado financeiro chinês é uma falácia, ele é dominado pelo governo chinês, e a magia da alocação eficiente de recursos, como acontece em economias de livre mercado, não acontece. Então, a China fica dependente de um motor de polpa, que é o governo chinês, né? Uma vez que essa decisão de modelo econômico ela foi tomada e ela é totalmente calcada no poder de expansão da economia via governo, não via mercado, e eu chamo a atenção aqui do governo brasileiro para ver o que está acontecendo na China, porque existem limitações sérias para o que o governo pode fazer, uma vez comparado com uma economia que tem seu motor de polpa propelido pelo mercado. Então, a gente tem essa situação complicada, que é essa queda violenta, quase 7%, né, em materiais de construção civil, porque essa indústria está parada. Vale notar que hoje a China tem algo como 100 milhões de moradias, né, casas, moradas, etc., que não tem ninguém para ocupá-las, elas estão vazias. Se a economia de mercado funcionar, né, essas casas deveriam ter uma perda de valor bastante considerável para que outras pessoas comprassem ou pessoas se movessem para morar nessas casas, uma vez que a China tem 1,4 bilhão de pessoas. Então, certamente existe demanda por moradia. Existe alguma coisa que é vamos dizer assim, esse paralelepípedo entre a oferta e demanda que chama-se governo. E nós temos uma situação sui generis na China, uma vez que nós temos 600 bilhões de dólares em créditos que podem ser créditos podres associados com o real estate market. E o impacto disso para o minério, Vandic? Bom, não preciso dizer para onde ele está indo, né? Ele é sul do sul, né? Uma vez que não existe construção e uma vez que essas construções que já foram terminadas ou estão em processo de serem terminadas, tem muita coisa que são cidades fantasmas de concreto armado, não terminados, que estão a ver navios. E existe gente que botou dinheiro nisso. Quer dizer, essa situação é muito negativa para o minério e para o cimento. O consumo de cimento também é uma queda a precipício. Eu acho que se você olhar e isolar dentro dos itens de construção o cimento, é assim violento o que aconteceu. Pois é. Ô, Vandic, tem um outro impacto para o minério, que é também o menor
a menor demanda por chips. Né? A gente está vendo essa movimentação, principalmente em Taiwan e em outros países que fornecem semicondutores também, essa menor demanda devido à desaceleração global, não só na China, mas em todos os outros países, acaba também impactando no minério de ferro. Então, junta uma coisa do setor de construção, o setor imobiliário na China, né? Junta também a desaceleração global, menor demanda por chips. O cenário não é tão animador para o minério de ferro, a gente pensando num curto, médio prazo? Não é animador em função de duas economias que trabalham paralelamente. A economia da construção civil, que é o principal destino, mas também a economia de high-tech, que faz uso de minérios. Então, para todos os minérios, né, uma vez que existe um arrefecimento e grande parte das baterias e das atividades e dos produtos utilizados como insumos para a construção de gadgets eletrônicos, de produtos eletrônicos, isso resulta numa queda de demanda e isso faz com que o preço caia. Nós temos uma situação que ela já era vista no começo do ano. Nós fizemos, e não foi somente o Brasil ou a Vale, o mundo fez uma aposta errada de que a China seria o salvador da pátria mais uma vez. E existem limites para esse tipo de coisa. Quer dizer, é um erro de análise econômica e de projeções e a falta daquele, o contrafactual, né? E se isso acontecer, o que a gente faz? Quando a gente não usa o e se isso acontecer, a gente para de ter alternativas como planos B e C. Eu acho que não somente empresas brasileiras, não somente a Vale, não somente empresas de minério, mas também, em geral, o mundo fez uma aposta que não vem se pagando. Portanto, mais do que uma questão geopolítica entre Estados Unidos e China, é muito importante existir uma visão macroeconômica de que a China não pode sustentar o mundo. Não é razoável esperar isso de uma única economia. Então, por isso, nós temos que expandir os horizontes comerciais do Brasil e, obviamente, do resto do mundo. Já falando, só pegando esse gancho, né? A gente está falando ainda de China, pegando um pouco desse contexto até um pouco mais geopolítico, a gente viu um movimento da própria Apple recentemente em diminuir a dependência da China na produção dos iPhones. E eu trouxe agora há pouco a notícia que a Índia, né, segundo o Morgan Stanley, aí, deve ser responsável por 20% do crescimento dos usuários da Apple, né, a Índia, e também responsável por 15% do crescimento da receita. A leitura, né, não sei exatamente, queria entender a sua, mas a leitura que a gente percebe é que este movimento da Apple pode ser, talvez, ali fundamental para outras empresas fazerem este mesmo movimento, usando aí a Índia como uma alternativa, né, à China, essa dependência em relação à China. Qual que é a sua leitura em relação a estes dados ali, dessas expectativas dos analistas do Morgan Stanley em relação à Apple a princípio? Eu sempre fui muito atento e muito positivo e otimista para com a Índia. A Índia é um país que tem princípios, principalmente jurídicos e institucionais, ocidentais, dada a colonização britânica. Então, isso faz com que a conversa entre a Índia e o Ocidente seja muito mais objetiva do que com a Índia, que é um país de consciência confuciana, esse tipo de coisa. Então, existem dificuldades mais acirradas do ponto de vista de negociar e de entendimento, né? Visão de mundo do que a Índia. Outra coisa na Índia. A Índia é um país que tem uma população hoje superior à população chinesa, mas o valor do trabalho, da hora trabalhada, é muito. Questiona-se a Índia o fato deles, a maioria, falar inglês, e que são bem educados. A qualidade da escola na Índia não é para a Índia inteira. Nós, quando falamos de Índia, nós falamos praticamente de um continente, mas nós falamos de uma população extremamente bem educada em inglês, em competências de tecnologia, uso de computador, em coding. Então, a gente tem uma população que, marginalmente, comparando com a China, ela é uma população mais barata e melhor educada. Então, ela tem condição de crescimento mais rápido, né? Uma vez que a Índia
o seu crescimento foi deprimido por muito tempo, uma vez que foram adotadas muitas políticas socialistas na Índia, impediram investimentos direto, uma complicação. Então eu vejo que esse processo da Apple faz muito sentido em termos de diversificação e não somente pela questão geopolítica, mas, como eu havia dito, questões macroeconômicas. É importante a gente diversificar a produção em países distintos, países que têm condições e infraestruturas diferentes e que, inclusive, podem ser consumidores daquilo que é produzido. Então, a China ainda não chegou ao nível de consumo dessas 350 milhões de pessoas que tem na Índia, que são pessoas que vivem nessas zonas especiais, mas a Índia vem crescendo a passos largos. Então, a oportunidade de criar uma classe média consumidora e crescer junto com essa classe média faz sentido para a Apple e para outras empresas. Acredito que a Vale deveria começar a se aproximar. O Brasil tem um comércio muito limitado com a Índia é praticamente esquecida pelo Brasil e a gente tem muito para ganhar em trocar com a Índia, né? Principalmente no consumo de commodities metálicas, como é o caso do minério de ferro.